Então, antes de vocês sentarem, eu quero convidar vocês, podem continuar em pé. Vem para cá vocês todos aqui desse lado assim, para a gente ficar tudo num canto só, né? Que fica rodando, aí eu não enxergo vocês. E vamos cantar, ó, enche-me, Espírito. Essa música antiga todo mundo conhece, não? E vamos pedir que o Espírito Santo nos encha, porque o que nós vamos meditar hoje na palavra de Deus é justamente isso. Faltou o vinho e Jesus mandou encher as talhas com água, não? E aquela água foi transformada em vinho. Vocês são um grupo de oração vinho novo referente a esse vinho que Jesus, essa água que Jesus transformou em vinho. Então vamos pedir ao Senhor que encha também as nossas talhas, que encha a nossa vida dessa água que será transformada em vinho, que nos encha do Espírito Santo. Vai orando com as suas palavras, fecha os seus olhos e vai dizendo: Senhor, enche-me com a água do Teu Espírito Santo, porque às vezes, Senhor, nós vamos nos esvaziando conforme nós vamos vivendo, conforme nós vamos pregando, nós vamos participando do grupo de oração e às vezes nós vamos nos esvaziando e é preciso nos encher novamente dessa graça. Por isso, nessa noite em que nós queremos fazer tudo aquilo que o Senhor nos mandar, nós queremos te pedir também: enche-nos, enche-nos. Você sabe o que você necessita, talvez a alegria, a disposição, o ânimo. Tem gente que já reza no automático. É preciso se encher novamente da graça do Espírito Santo até transbordar, até transbordar. Jesus realiza um milagre exagerado. São 600 litros de água transformado em vinho. Um exagero sem tamanho. Porque o Senhor, Ele não quer nos dar somente um pouco do seu Espírito, mas quer exageradamente nos encher desse Espírito até transbordar. Por isso, com as suas mãos erguidas, vamos cantar: ó, enche-nos, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Cante forte. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Assim como a coça, assim como a coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma. Espírito de Deus, enche-me, ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Ó, enche-me, ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito. Ó, enche-me, Espírito de Deus. Quero mergulhar, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas, e descobrir suas riquezas em meu coração, em meu coração, e descobrir suas riquezas
Se você crê, então canta, é tão lindo. É tão lindo. Tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus, é tão lindo. Suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. E agora solta a sua voz no Espírito. Shirira la balarira la barira la. Urira la balarira la balarira la. Ergue seus braços lá no alto e vai orando no Espírito. Shirira la balarira la balarira la balarira la. Ira la balarira la. Urira la balarira la balara la. Urira la balara la balarira la balara la. Solta a sua voz, vai orando no Espírito, vai compondo hinos de louvor no Espírito. Deixa o Espírito Santo louvar o Pai em você. Nós não compreendemos o que o Espírito fala, mas é o Espírito quem ora. Shirira la balara la la balara la. Ora la balara la 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 ora la 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 shidera la balara la la bala ora la balara la balara la ira la balara ira la cantara la balara la ira la ora la balara la bala 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 balara la balara la balara la ira la balara la ira la balara la balara ira la barira la ira la shindra la la. A visualização que o Senhor me dá, a visualização que o Senhor me dá são as nossas mãos erguidas. E como que das nossas mãos saindo fogo, tornando-se uma grande fogueira que sobe, as nossas orações que sobem até os céus como uma grande fogueira, porque nós estamos rezando juntos. Porque quando nós rezamos juntos, não um querendo ser melhor do que o outro, mas quando nós rezamos juntos, com as nossas mãos erguidas, é o Espírito Santo que ora através de nós, que levanta os nossos louvores até o Pai, com gemidos inexprimíveis, gemidos inexplicáveis, no poder do Espírito Santo, tornando essa igreja uma igreja cheia desse fogo, cheio desse ardor do Espírito Santo. Amém, Senhor, muito obrigado, porque os nossos louvores sobem até o Senhor nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque a nossa oração não é em vão, porque nós não rezamos sozinhos, nós rezamos em comunidade, porque os nossos braços muitas vezes enfraquecidos são levantados pelo irmão que está do nosso lado, que nos ajuda a manter-nos de pé, em oração. Por isso nós rezamos em um grupo de oração, é um ajudando o outro, é um segurando a mão do outro para levantá-la no alto, para que o nosso louvor chegue até os céus. Muito obrigado, Senhor,
Muito obrigado por esse louvor, por essa oração, por esse batismo no Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Kitira labala chandara cantara labala. Uriara labala cantare larabalari oria shadara labalari erereria. Uriara labala cantara labala chandara labala cantera larerolaria lariera cantara la. Shindera la cantera larabalaria labalaria chandra larie. Uriara labala cantara labalaria la para laria la chandra laralaria. Oriara la cantera lariera la. Uriara la bala cantara la bala chandara la balaria la bala. Ora la bala chandara la. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. E você vai sentando e cantando. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Eu quero ouvir a sua voz também. Cante. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos juntos nessa noite em oração. Esse deve ser o nosso propósito. Nós nos reunimos para rezar. E nós nos reunimos para rezar com o poder do ressuscitado, Jesus Cristo, o crucificado, morto, que vive eternamente. Nós estamos vivendo esse tempo pascal, que deveria nos encher de uma alegria nova, porque o Senhor Jesus está no nosso meio. E Ele está no nosso meio hoje, nesse momento, através da sua presença sacramental, porque nós estamos diante do Santíssimo Sacramento. A carne, o sangue, a alma e a divindade do Senhor. É Ele de verdade, não é um pedaço de pão bento, não. É Jesus, é Jesus. O mesmo Senhor que andou sobre as águas está aqui. O mesmo Senhor que ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, está aqui verdadeiramente. Mas Ele também nos garante a sua presença espiritual, porque o Evangelho nos diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Vocês acreditam nisso? De verdade? Então vocês não precisam mais ouvir palavra nenhuma. Porque se nós já acreditamos na presença do ressuscitado, então nós já recebemos do ressuscitado tudo o que nós precisamos. Mas sabe qual é o problema, meus irmãos? É que às vezes nós não acreditamos. Nós queremos acreditar. Nós até dizemos com a nossa razão, eu creio. Mas no fundo, nós não acreditamos que o ressuscitado está no nosso meio. Por diversos motivos, às vezes porque nós nos achamos pecadores, às vezes nós nos achamos tão indignos da presença de Deus, que nós não sentimos a presença dEle no nosso meio, porque nos achamos indignos. Às vezes nós vamos comungar, nós até nos emocionamos na comunhão e recebemos a comunhão, é Jesus e tal, mas voltamos para a nossa vidinha de sempre. Quando a gente vê o Evangelho e aqueles homens e aquelas mulheres que faziam encontros
extraordinários com Jesus. Por exemplo, você se recorda da samaritana? A samaritana foi fazer as suas coisinhas ordinárias do seu dia a dia, foi buscar água no poço lá da Samaria, foi fazer o trabalho dela. Mas no meio do caminho, ela encontra Jesus. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Ela saiu daquele encontro com Jesus, voltou para Samaria e pregou para toda Samaria. De repente uma multidão se aproximou de Jesus e disse: nós acreditamos não mais porque nós ouvimos você nos falar, samaritana, mas porque nós vimos ele, nós também encontramos ele. Veja como é importante o encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando esse encontro é verdadeiro, esse encontro nos transforma. Nos transforma. Esse encontro nos faz pessoas novas. Quando esse encontro é um encontro verdadeiro com Jesus, ele nos faz pessoas diferentes. Por exemplo, você há de se recordar de um outro encontro, Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era pecador, terrível, pior do que você, sabia? Você pode até dizer assim: mas Jesus, será que existe alguém mais pecador do que eu? Zaqueu roubava, mentia, enganava todo mundo, vivia numa vida dissoluta porque tinha tudo. Acho que você não chega a esse ponto ainda, não é? Graças a Deus. Preste atenção aqui em mim, gente. Não fica prestando atenção em outras coisas. É isso que às vezes o inimigo às vezes quer tirar nossa atenção. Então preste atenção aqui. Então Zaqueu faz um encontro com Jesus, um encontro maravilhoso. Jesus está andando, uma multidão, e de repente vê um anão. Como é que aquele anão ia ser visto por Jesus? É muito simples. Vou subir numa árvore que vai ser impossível que ele não me veja. E Jesus passa debaixo do sicômoro: Zaqueu, desce daí, anão. Hoje eu quero comer na sua casa. E que encontro fabuloso. Zaqueu se converte, devolve tudo aquilo que ele roubou, 4 vezes mais. Jesus nem pediu para ele fazer isso, mas a conversão dele foi tão verdadeira que produziu esses frutos. Quando o nosso encontro com Jesus é verdadeiro, ele nos transforma. Nos transforma. E é por isso que hoje, inspirados pelo Espírito Santo, os irmãos do grupo pensaram em que nós falássemos sobre fazei tudo o que ele vos disser. O vinho novo. O vinho novo porque às vezes nós vamos nos esquecendo daquele encontro que nós tivemos com o Senhor. Você se recorda quando você teve o seu primeiro encontro com Jesus? Se recorda? Encontro de verdade, viu? Encontro de verdade. Aquele encontro que você diz assim: puxa vida, Jesus é o meu salvador pessoal. Eu antes ia para a igreja, rezava, ia na missa, mas voltava para a minha vida de todo jeito. Agora não. Agora eu encontrei aquele que realmente está vivo. Você se recorda desse encontro? Esse encontro ainda está produzindo frutos em você? Sim? Então nós voltamos ao casamento, às bodas de Caná. Porque naquele encontro, naquele casamento, Jesus estava junto com os seus discípulos, o noivo, a noiva, melhor, os esposos já, né? A festa estava rolando, na maior alegria, e de repente percebe-se uma coisa: acabou o vinho. Isso é um absurdo, é um erro de principiantes. Como é possível que acabe o vinho numa festa de casamento judaica? Impossível, impossível. Mas acabou o vinho. Meu irmão, minha irmã, às vezes na nossa vida o vinho também acaba. Que vinho é esse que pode acabar na nossa vida? O gosto pela oração. Sabe quando a gente rezava antigamente, no início da nossa conversão? Eu, quando me converti, no ano de 1998,
Eu acordava 3 horas da manhã, colocava meu relógio 3 horas da manhã para rezar. E eu ficava de joelhos rezando. Eu tinha no meu quarto quase um altar. Ficava de joelhos rezando até tarde. Depois eu fui conhecendo a vida dos santos e vendo os sacrifícios que os santos faziam. Eu disse, eu também quero fazer sacrifícios. Então eu começava a pegar pedrinhas, colocava no chão, acordava 3 horas da manhã e ajoelhava em cima das pedrinhas. Doía para danado, mas eu queria me sacrificar pelo Senhor. Tinha o nosso grupo de oração e nós marcávamos vigílias. A vigília começava 10 horas da noite, terminava 5 horas da manhã. O dia já vai clareando. Conhece essa música da Sueli Façanha? E eu aqui a te adorar. A gente fazia isso todos os domingos. 5 horas da manhã, o sol raiando e a gente saindo da igreja. Sabe quantas vezes eu faço isso de novo? Nenhuma. Já se passaram quase mais de 20 anos, né? 21 anos a atingir a maioridade na fé. E daí o que é que acontece? Eu não acordo mais 3 horas da manhã para rezar. 3 horas da manhã é a hora que eu estou começando a dormir. Uma preguiça danada de acordar 3 horas da manhã. Ficar de joelhos, a coluna já nem aceita mais. Então eu fico de joelhos um pouquinho, aí já incomoda aqui, já incomoda lá, aí já dá vontade de sentar, você já levanta esticando assim, porque está com o nervo ciático doendo. Rezar o rosário, pega o terço, já começa a abrir a boca, dá sono, não é? E assim vai acabando, pouco a pouco, o vinho. Isso é normal, todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Não se ache um estranho porque o seu vinho está acabando. Não pense que você está desagradando a Deus porque o seu vinho está acabando. Esse é o grande perigo da nossa vida. Quando o vinho começa a acabar, a gente pensa que não ama mais a Deus. Eu não amo mais a Deus. Eu não tenho mais vontade de ir no grupo de oração. Então, se eu não quero fazer nada fingido, então eu não vou mais nem na igreja. Já conheceram pessoas que fizeram isso? Eu só vou na igreja, padre, quando eu sinto vontade. Não é? Só que a vontade é um bichinho danado para enganar a gente. Eu só vou na igreja quando eu sinto de rezar. É um bichinho que engana a gente. Porque às vezes o vinho acaba. E acaba a vontade de rezar. E acaba o gosto pela oração. E se nós, nesse momento que acabou o gosto da oração, e se nós, nesse momento que acabou a vontade de rezar, se a gente diz, pronto, agora eu não rezo mais, aí, meu irmão, o desastre está feito. Está feito. Porque não tem mais cura. Nós entramos numa apatia espiritual, uma doença espiritual. Quantos irmãos do grupo Vinho Novo que vocês conhecem já adoeceu de uma apatia espiritual e não vem mais no grupo? Por quê? Porque o vinho acaba. Para todo mundo o vinho acaba, minha gente. Não pensa você que isso só acontece com quem é pecador, não. Todos nós somos pecadores e o vinho vai acabar para todo mundo. Ou vocês acham que o Papa tem dia que ele não acorda dizendo assim, meu Deus, como eu não queria mais ser Papa? Tem. O vinho acaba para todo mundo, inclusive para você e para mim. Mas aí eis que surge uma mulher que foi convidada para a festa de casamento. Eis que surge uma mulher que está atenta. Aqui as imagens dela, ela está atenta. E ela percebe quando nós chamamos, está aí a importância de não parar de rezar o terço. Porque você pode até não rezar mais com gosto, você pode até não sentir mais consolação espiritual, mas não pare de rezar. Não deixe de rezar. E não deixe de rezar o terço nem um dia, porque se você deixar um dia, vai deixar 2, uma semana,
um mês e quando você reparar já faz 1 ano que você rezou o terço. Não deixe. Porque quando nós rezamos o terço, quando nós rezamos a Ave Maria, ainda que seja sem gosto, veja, sem gosto, é uma coisa que o Padre Jonas Abib, vocês conhecem o Padre Jonas Abib, né? Mas alguns de vocês são novos na caminhada, imagino, e não conhecem o Padre Jonas Abib, que nós conhecíamos em 1998. Foi quando eu participei da renovação, né? Em 1998, o Padre Jonas Abib estava em pleno fogo do Espírito. Não que hoje não esteja, mas hoje o bichinho já está cansado, não? Padre Jonas fazia uma pregação naquela época dizendo assim: rezar sem gosto é como se você estivesse mastigando palha seca. Já mastigou palha seca? Já? Mas não deve ser uma coisa muito boa, não. Não deve ser uma coisa muito saborosa. Podem fazer o teste agora no São João, né? Pega a palha do milho, bota na boca e mastiga para ver se tem gosto, né? Ele disse: isso é rezar sem gosto. Mas mesmo sem gosto, nós precisamos continuar rezando. Porque quando nós rezamos, nós convidamos esta mulher atenta para entrar na nossa vida. E o que é que esta mulher faz? Vamos abrir a nossa Bíblia. João capítulo 2. O papel dessa mulher. Quando essa mulher é convidada para entrar na nossa vida. Quando nós não temos vergonha, receio de convidá-la. João capítulo 2, versículo 1 e seguintes. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia e achava-se ali a mãe de Jesus. Ela era a convidada principal. Não estava ali Jesus, estava ali a mãe de Jesus, convidada de honra. Versículo 2, também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Mas veja, a convidada de honra era Maria, a mãe. A mulher, ela estava lá primeiro. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Meus irmãos, quando nós convidamos esta mulher para entrar na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida espiritual, na nossa família, ela fica tão atenta às nossas necessidades que ela consegue perceber aquilo que nenhum dos outros convidados perceberam. Acabou o vinho. Eu fico imaginando como é que Maria percebeu que acabou o vinho. Primeiro porque mulher é um bichinho observador, né? Ela observa tudo, fica atenta. Mas uma mulher que é mãe é 10 vezes mais observadora. Meu filho, vai para a rua, não esquece o casaco não. Mãe, mas está fazendo um sol de rachar. Mas leva a si mesmo, né? Leva a si mesmo. E quando o filho não leva o casaco, passa um frio danado. Ou se eu tivesse escutado a minha mãe, né? Ou se eu tivesse ouvido o conselho dela. Mulher é atenta, mas a mulher que é mãe é muito mais atenta. Porque ela está acostumada a lidar com seu filhinho. O filhinho está chorando, é um bebezinho, ele não sabe nem por que ele está chorando. A mãe sabe, está com o dentinho doendo. Não é assim? Está com fome. E o marido faz: como é que você sabe? Como é que você faz a saber um negócio desse? Para mim ele estava só com dengo mesmo. Qual foi a última vez que você deu uma madeira? Ontem, né? Então está com fome. Mulher é atenta. Maria, quando é convidada à nossa casa, ela está atenta às nossas necessidades. E não é à toa que Maria recebeu o título de mãe da igreja. E ela está atenta às necessidades da igreja. Veja, em 1917, a Europa estava em plena guerra. O mundo estava às avessas. A mulher atenta aparece a 3 criancinhas e diz para elas: acabou o vinho. Acabou o vinho.
E como é então que nós vamos fazer se acabou o vinho? Vamos agora para o versículo 5. Disse então sua mãe aos serventes, leia você na sua Bíblia bem alto. Exatamente, fazei o que ele vos disser. Maria apareceu em 1917 para as 3 criancinhas, para dizer para elas, façam o que Jesus disser. E o que é que Jesus pede? Oração. Orai sem cessar. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar, minha gente? Eu conheci uma pessoa que dizia assim, eu já rezo muito, eu já rezo 5 horas por dia. Puxa vida, como a senhora reza bastante, não é? Mas ainda está rezando pouco. Pouco, padre? Jesus manda rezar sem cessar, então 5 horas por dia é pouco, né? 5 horas por dia é pouco. Nossa Senhora nos recorda oração. Oração, fazei o que ele vos disser, oração, sem a oração, eu dizia hoje na missa do meio-dia que celebrei, sem a oração é como se nós estivéssemos no deserto, sem água e sem comida. O que é que vai acontecer? Nós vamos definhar. A oração nos alimenta, mas oração de verdade, não é a oração fingida. A oração fingida é aquelas pessoas que dizem assim, eu não rezo o terço não, porque eu acho que minha oração é o meu coração unido com Deus. Também, mas não é à toa que Jesus manda rezar sem cessar. E Nossa Senhora ainda diz para os pastorinhos qual é a oração que Jesus pede. A oração do terço. Irmãos, não precisa levantar a mão. Mas quem aqui reza o texto todos os dias? Não precisa levantar, né? Mas que bom que vocês levantaram. Eu imagino que quem não levantou é porque obedeceu, né? Mas também reza. Mas quem não reza o texto todos os dias, comece hoje. Comece hoje. Padre, mas eu não consigo rezar o texto todos os dias. Quando eu pego no meu texto, me dá um sono. Eu aprendi um segredo para rezar o texto todos os dias. Eu não rezava o texto todos os dias também. Então o que é que eu faço? Eu divido o meu texto durante o meu dia todo. Às vezes eu rezo mais do que um terço já. Porque todas as vezes, aqui em Brasília, tudo a gente faz de carro, né? É longe, tudo a gente está andando para lá e para cá. Então eu entro no carro, pelo sinal de Santa Cruz, de Deus Nosso Senhor, já começo a rezar. Então às vezes eu rezo só o começo. E cheguei no meu destino. Voltei para casa, 1ª dezena. Estou fazendo outra coisa, faço a 2ª dezena. Quando menos espero, eu rezei o meu texto todo na parte da manhã. Eu disse, puxa vida, mas ainda tem o resto do dia. Ainda tenho tanta coisa para fazer, vou rezar o 2º terço. Rezar o terço todos os dias. Quanto mais nós rezamos o terço, mais nós temos vontade de rezar. Sabe por quê? Jesus mandou os serventes vir umas talhas que os judeus usam para purificação. 6 talhas. Cabiam 600 litros. Era muito água, né? Enche tudo de água. Leva lá. Foi transformado em vinho. 600 litros de vinho. Naquela festa devia ter umas 20 pessoas. 20, 30, no máximo 50. 600 litros de vinho é exagero, não é não? Porque quanto mais você reza, quanto mais você bebe desse vinho novo do Senhor, mais você tem necessidade de beber. Quanto mais você reza, mais você tem necessidade de rezar. Então, primeira coisa que Nossa Senhora diz, fazer o que Ele vos disser, rezar, oração. Mais uma coisa que Nossa Senhora pede aos pastorinhos, que nós também nos esquecemos. Às vezes eu vou confessar e eu fico tão triste que eu vejo tanta gente gulosa que não confessa a gula. Eu digo de gente gulosa por quê? Porque hoje em dia nós estamos sempre comendo alguma coisa, às vezes sem fome, não é? E às vezes comemos demais. Os quilinhos a mais nos denunciam, né? Esses danados desses quilos que não saem nunca, né? A gula. Nossa Senhora pede, façam sacrifícios. Jejum.
Eu até separei uma fala de Nossa Senhora para as crianças. Ela diz assim: não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Veja o que Nossa Senhora pede. Façam sacrifícios de reparação. E esses sacrifícios de reparação são o quê? O jejum. Jejum. Não vou perguntar quem faz jejum aqui toda semana, né? Não vale o jejum intermitente da academia. Isso ali é dieta, tá bom? Mas jejum. E não venham com a modinha do jejum da língua, não. Esse jejum não é o jejum da igreja. É o jejum que inventaram. Jejum é jejum. A língua também. Mas jejum é jejum. Façam sacrifício. Então, segunda coisa, jejum, sacrifício. Terceira coisa, leiam a palavra de Deus. Porque nós desconhecemos essa riqueza, esse tesouro que nós temos, que é a palavra de Deus. Então, se você não tem a disciplina de ler todos os dias um capítulo, por conta própria, acompanhe a liturgia diária. Em 3 anos, você leu a Bíblia toda. Se você ler todos os dias a liturgia que a igreja oferece, em 3 anos, você leu a Bíblia toda. Então faça disso uma disciplina, do mesmo jeito que você faz a sua alimentação. Quarta coisa que Nossa Senhora nos pede: o sacramento da confissão. Confessar os pecados. Nossa Senhora apareceu em Garabandal, na Espanha, e disse para aquelas crianças: o pecado dos católicos, dos religiosos, dos padres, dos bispos é tão grande, que está chegando ao coração de Deus. Nossa Senhora pede: se confessem. Quanto mais vocês se confessarem, melhor, porque vocês estarão em estado de graça. Estarão em estado de graça. E a quinta e última coisa que Nossa Senhora nos pede: comunhão eucarística. Comungar o corpo do Senhor. Meus irmãos, eu acabei de dizer para vocês as 5 pedrinhas de Nossa Senhora, né? As 5 pedrinhas, essas 5 pedrinhas estão diluídas nas aparições de Fátima, de Medjugorje, de Garabandal. Nossa Senhora pede essas 5 pedrinhas. Ela vem nos dizer: façam o que Jesus vos disser. Se vocês fizerem essas 5 pedrinhas, o terço, que é a oração, o jejum, sacrifício, a palavra de Deus, leitura orante da palavra de Deus, a confissão sacramental regular, pelo menos uma vez no mês. Pelo menos uma vez no mês. Não é pelo menos uma vez no ano, é pelo menos uma vez no mês. E quinto, vida eucarística, comunhão, adoração. Nunca vai vos faltar o vinho novo. Nunca. Porque esse milagre vai sempre estar presente na vida de vocês. Por mais que a vida nos desanime por causa dos cansaços, vocês todos amanhã vão começar a vida normalmente, trabalhando e tudo mais. Cansa, eu sei que cansa. Mas se nós vivermos essas 5 pedrinhas, esses 5 pedidos de Nossa Senhora, você vai ver: o vinho novo do Espírito Santo não vos faltará. Não vos faltará. E Nossa Senhora faz uma promessa para concluir esse momento. Para aqueles que vivem essas 5 pedrinhas, aqueles que se consagram ao Imaculado Coração dela, que se refugiam no coração dela, ela promete a salvação eterna. Então veja que maravilha. Além de ser cheios do Espírito Santo, de estarmos repletos desse vinho novo, a salvação. O que é que você deseja para a sua vida? Ganhar na Mega Sena? Muita gente jogou, né? Mas isso não alcança a salvação para ninguém. O nosso objetivo deve ser o céu, a salvação. E Nossa Senhora promete: se vocês viverem essas 5 pedrinhas, se consagrarem ao meu coração imaculado, eu vos prometo o céu. Então que Nossa Senhora nos abençoe, meus irmãos, nessa noite.
Vamos ficar de pé para a gente cantar também, se consagrando a Nossa Senhora, entregando a nossa vida. Eu queria chamar você a fechar os seus olhos por um instante. E aí, e dizendo para Nossa Senhora do vinho que está faltando na sua vida, dos seus cansaços, das suas dores. Dizer para Nossa Senhora o quanto você deseja ser todo dela, consagrado a ela, consagrado a sua vida a ela. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis que eu sou da Virgem Maria? Por isso que o vinho não me falta, e quando me falta, Maria providencia mais, porque eu sou dela, porque eu sou consagrado a ela. E olhando para a sua imagem de Nossa Senhora de Fátima, que nós celebraremos amanhã, vamos cantar: eu me consagro a ti, ó Mãe, eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Cantemos. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Eu me consagro a ti. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro. Eu me consagro a ti, Mestra e Rainha. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão, Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. só quem já foi órfão, Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe, do amor de mãe. Só quem já foi órfão, Só quem já foi órfão sabe o valor do colo de mãe. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre as vossas casas, por intercessão dessa Mãe e Rainha, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Acaso não sabeis que eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis? Tenho uma advogada, só quem
maravilha, irmãos. Pregação maravilhosa do Padre Clóvis. Então, chamo todos vocês aqui para